Olá, sejam bem-vindos ao Teamcast, o podcast feito para ajudar empresários e executivos de médias e grandes empresas a se tornarem líderes de mercados por meio das transformações de dados em estratégia de negócios. Eu me chamo Priscila Dias, eu sou advogada associada na Amaral e Asbeck Advogados. O Supremo Tribunal marcou para sexta-feira dessa semana, dia 15 de outubro, o início do julgamento da ação da DI 6632, que ela discute a prorrogação da desoneração da folha de pagamento em mais de 17 setores econômicos, que vai até o dia 31 de dezembro de 2021. Essa desoneração da folha, ela terminaria dia 31 de dezembro de 2020, no ápice da pandemia. Mas o Congresso ele prorrogou por mais um ano o benefício por meio do artigo 33 da Lei 14.020 de 2020. Assim, os setores poderiam contribuir para a Previdência sobre o valor da receita bruta, mediante uma alíquota reduzida e não pelo cálculo sobre a folha. Os setores beneficiados com essa desoneração da folha, entre eles estão a de comunicação, tecnologia da informação, transporte coletivo urbano, rodoviário, metroviário, construção civil, entre outros. A votação ela segue em plenário virtual, iniciando agora dia 15 de outubro e ficará disponível até o dia 22 de outubro. A União estima um impacto de 9,78 bilhões aos cofres públicos. Então, no dia 1º de abril de 2020, o presidente Jair Bolsonaro editou a medida 936 de 2020, que instituiu o Programa Emergencial de Manutenção, Emprego e Renda e a desoneração da folha de pagamento das empresas. Permitiu ali o adiamento de recolhimento de alguns impostos. A MP ela foi convertida na Lei 14.020 de 2020. O presidente Bolsonaro ele vetou a prorrogação dessa desoneração da folha. O presidente alegou que não havia previsão orçamentária para renúncia e violando assim a Lei de Responsabilidade Fiscal. O presidente, para justificar o veto, ele alegou que os dispositivos que acarretam a renúncia da receita sem o cancelamento equivalente de outra despesa obrigatória, sem que esteja acompanhado de uma estimativa do impacto orçamentário financeiro, ele violava o artigo 113 da ADCT, o artigo 14 da Lei de Responsabilidade Fiscal e também o artigo 114 da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2020. Então, em dezembro de 2020, a AGU protocolou na STF ação contra a manutenção dessa prorrogação com pedido de liminar. E essa liminar nem sequer foi analisada. A AGU alega que o artigo é inconstitucional, uma vez que o Congresso deveria ter feito análise do impacto financeiro orçamentário para prorrogar a medida e não fez. Além desses pontos, a AGU alega que foi desrespeitada a Lei de Responsabilidade Fiscal e também argumenta que a Constituição Federal faz essa previsão com alteração feita pela Emenda Constitucional 95 de 2016, a emenda de tetos de gastos. Então, nesse julgamento, caso o STF acolha os argumentos da AGU e não faça a modulação de efeitos dessa decisão, esses setores econômicos poderão ter que recolher a diferença devida. Então, isso prejudicaria muito o setor econômico nesse período que agora que estão começando a se recuperar dos efeitos econômicos da pandemia. Então, vai ter que aguardar o julgamento, até o dia 22 de outubro, e vamos torcer para que esse julgamento seja voltado a uma preocupação do setor econômico e que, caso essa desoneração não fosse prorrogada, os impactos econômicos quanto à relação do desemprego seriam muito maiores. E tomara que isso seja levado em conta e que o contribuinte não saia tão prejudicado. Espero que todos tenham gostado do tema. Qualquer dúvida, estamos à disposição e tenham uma ótima semana.